Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, para tudo, já se inscreve agora para não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta com mais de 350 casos para vocês maratonarem. Vai estar na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E vai estar tudo linkado para vocês aqui embaixo. Aproveita e me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E como a maioria de vocês sabem, eu tenho uma marca de roupas chamada Thursday. Essa camiseta é da minha marca. E na Thursday a gente gosta de trabalhar com produtos exclusivos, estampas exclusivas da marca. Então eu sempre venho com as ideias e mando para os meus designers que criam a estampa do zero. Então, é uma estampa que você só encontra lá. Então tem todo um trabalho de criação, de eu mandar referências das cores que eu quero, como eu quero que fique essa estampa, qual o estilo da estampa. E aí vocês só veem ela assim já no produto final, prontinha. E vocês sabiam que existe um curso de design textil e estamparia na EBAC? Lá vocês vão aprender a produzir estampas únicas para diversos tipos de produtos em tecido. Para quem não conhece, a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos online, além de programas de pós-graduação e especialização. Na EBAC você não está apenas comprando um curso online com aulas gravadas, você vai ter palestras também, atividades online, lição de casa e feedback, muita prática, aulas com professores que também são profissionais do mercado. Além disso, você vai ter acesso a conselhos de carreira de um departamento especial, materiais úteis para se posicionar profissionalmente, acesso a tutores, portfólio pronto e, claro, uma comunidade para trocar informações sobre o tema. E é claro que esse curso específico que eu citei para vocês é apenas um dos mais de 150 cursos que a EBAC oferece. Nesse mês de fevereiro eles estão com uma promoção super legal de volta às aulas, então alguns cursos estão com desconto que vão até 60%. Essa é a oportunidade perfeita para esse começo de ano, para você tirar os planos do papel, investir no seu futuro e finalmente se profissionalizar numa área que você tanto sonha. E é lógico que além dos descontos do site, vocês têm também o meu cupom que dá mais desconto ainda, eu vou deixar para vocês aí na tela. O meu cupom dá R$200 de desconto, que é cumulativo com as outras promoções que estão rolando no site, então assim, muito desconto. Então não perde tempo e corre aproveitar, vai estar tudo certinho para vocês aqui na descrição. E agora, bora começar o caso de hoje. Griselda Blanco Restrepo nasceu no dia 15 de fevereiro de 1943 em Cartagena, na Colômbia. Existem algumas confusões em relação ao local do seu nascimento, porque muitas fontes afirmam que ela foi batizada em outra cidade colombiana chamada Santa Maria. Os pais da Griselda eram Ana Lúcia e Fernando Blanco. Quando ela ainda era muito pequena, Fernanda abandonou a família. Quando ela tinha 3 anos de idade, sua mãe a levou para Medellín, onde as duas foram morar em uma favela. Lá, a Griselda cresceu tendo uma vida pobre e regada à violência. Supostamente, sua mãe batia nela de maneira muito violenta. Devido ao contexto onde estava inserida e sem muito incentivo para levar uma vida diferente, a Griselda entrou cedo para o mundo do crime. Alguns relatos apontam que aos 11 anos de idade ela teria sequestrado um menino de 10 anos, filho de pais ricos, para obter uma boa quantidade de dinheiro pelo resgate da criança. Quando os pais do menino se recusaram a pagar o valor que ela estava pedindo, ela supostamente teria assassinado o garoto com um tiro. Durante o início da sua adolescência, ela conheceu o Carlos Trujillo, que era um criminoso de pequeno porte. Basicamente o que ele fazia era falsificar documentos e ele também era alcoólatra. O Carlos teria sido seu primeiro marido. Aos 13 anos de idade, ela foi morar com ele e, posteriormente, em 1964, o casal sai da Colômbia e se muda para Nova York. Quando ela tinha por volta dos 20 anos de idade, ela começa a se envolver em crimes como furto de carteira, falsificação de documentos e porte de pequenas quantidades de maconha. Durante seu casamento com Carlos, a Griselda deu à luz a 3 meninos, Uber, Dixon e Osvaldo, que carregavam o sobrenome do pai. A vida no tráfico da mulher que ficaria conhecida como a madrinha da cocaína começaria com o contrabando de maconha. Ela iniciou na própria década de 60, quando enviou 100 mulas e trabalhadores para as montanhas dos Andes. Ela trazia uma variedade de maconha conhecida como Colombian Gold para Medellín, na Colômbia, e dali distribuía a droga para o mundo inteiro. Nessa época, ela já controlava os assassinos, prostitutas do contrabando e a maconha do bairro em que morava. Todos a conheciam e respondiam a ela. No final da década de 60, o casamento com o Carlos chegou ao fim. Pouco tempo depois, no início dos anos 70, o Carlos seria morto. Acredita-se que quem encomendou a morte dele teria sido a Griselda. Ainda nesse período dos anos 70, ela conhece o Alberto Bravo, um traficante de cocaína. Eles iniciam um relacionamento e o Alberto mostra para ela como era lucrativo o ramo em que ele estava atuando. Posteriormente, ele se tornaria seu segundo marido.
Quando ela começou esse relacionamento com ele, ela percebeu que a cocaína era mais fácil de transportar do que a maconha e que era bem mais lucrativa. Por isso ela decidiu atuar no tráfico da droga e ela foi pioneira em diversos quesitos quando se fala em tráfico de cocaína. E aí os dois decidiram estabelecer o negócio deles em Nova York, então eles começam a trazer a droga para dentro dos Estados Unidos e a distribuir. Juntos eles começaram a criar uma operação que foi extremamente lucrativa. Eles contam que a Griselda era muito criativa, então ela vinha com muitas ideias e ela disse que ela acreditava que seria muito mais fácil contrabandear usando mulheres do que homens, porque elas passariam despercebidas pelas revistas, chamariam bem menos atenção do que os homens e assim seria mais fácil para eles. E para poder fazer isso, ela criou algumas peças de lingerie que tinham compartimentos e bolsos secretos para que as mulheres conseguissem transportar a droga. O Alberto acabou se tornando o proprietário de uma importadora de roupas da Colômbia que produzia essas peças que a Griselda tinha criado. Então, com todas essas ideias dela, eles acabaram criando um império de contrabando. No auge do sucesso, eles supostamente empregavam uma rede de traficantes de até 1.500 pessoas. Não se sabe ao certo, mas acredita-se que nessa época a Griselda comandava o tráfico de mais de 1.500 quilos de cocaína por mês. Então ela acabou crescendo muito nos negócios, ela era super conhecida e ela acabou ganhando vários apelidos, então chamavam ela de madrinha da cocaína, a rainha da cocaína. E enquanto tudo isso acontecia, em 1973, o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, criou uma agência denominada Drug Enforcement Administration, que basicamente era uma agência antidrogas nos Estados Unidos. Ele fez isso para travar uma guerra contra as drogas no país que se mostraria infinita. Desde a criação da DEA, como é conhecida, a agência esteve de olho e investigando as atividades criminosas da Griselda. No ano seguinte à sua criação, em 1974, a agência realizou a Operação Banshee, na qual prendeu criminosos no Queens, em Nova York, mas a Griselda não foi capturada durante essa ação. Mas como resultado dessa operação, 12 colombianos foram condenados por contrabandear mais de 20 libras de cocaína por semana, o que seria pouco mais de 9 quilos e teria o valor na época de mais de 2,5 milhões de dólares. Então, atualmente, com a inflação, seria um valor superior a 15 milhões toda semana. Esse contrabando era feito através de containers de carga, lanchas, malas, roupas, cabides ocos de madeira e até mesmo uma gaiola contendo um cachorro vivo, de acordo com o The New York Times, em uma reportagem feita em 1976. Mesmo com as prisões e sabendo que ela era conhecida como a rainha da cocaína e que ela era a pessoa que comandava o tráfico no local, a polícia não conseguiu encontrar vestígios dela, nem sequer usando escutas telefônicas. Mas aí, no ano seguinte à operação, em 1975, a polícia conseguiu prestar acusações contra ela com relação ao tráfico de drogas e relacionados à Operação Banshee. Quando as queixas foram prestadas, por ser um alvo oficial da polícia, ela fugiu de volta para a Colômbia. Nesse mesmo ano, a Griselda passou a suspeitar que seu marido estivesse roubando seu dinheiro. Então aconteceu uma troca de tiros entre os dois que resultou na morte do Alberto, na capital colombiana de Bogotá. Os investigadores da DEA conseguiram rastrear os passos da Griselda até 1977, mas ela acabou desaparecendo pelos bairros locais e sua localização exata passou a ser um mistério. Tinham rumores que ela tinha sido baleada em Miami em 77 e depois em 1980, mas a polícia não a encontrou em tais ocasiões. Nesse meio tempo, ela continuava com o tráfico, inclusive ela foi pioneira quando se tratava de suas fontes de cocaína. Ela utilizava múltiplas fontes para o seu fornecimento para que seu estoque sempre estivesse abastecido. Essa técnica foi seguida por Carlos Leder, que pressionava os fornecedores para reunir seus recursos e partilhar os riscos com outros traficantes, criando o conhecido Cartel de Medellín. Posteriormente abrir espaço para Pablo Escobar. A Griselda, inclusive, teria feito parte do cartel de Medellín e na época ela era uma espécie de celebridade porque ela tinha uma aparência glamourosa e mimada. Ela teria sido a primeira colombiana a ter uma franquia do Hollywood Grill. Ela também tinha pagado um tratamento odontológico para toda a sua família, o que teria custado cerca de $150 mil por pessoa naquela época, nos anos 70. Então foi graças a Griselda, a madrinha da cocaína, que a droga ficou popularmente conhecida nos Estados Unidos. E esse é um dos motivos pelos quais ela cresceu tanto no contrabando. No final da década de 70, ela volta para os Estados Unidos, dessa vez ela vai para Miami, e lá ela também criou a sua reputação de madrinha da cocaína. E com o objetivo de acabar com seus concorrentes, ela adotou métodos de extrema violência. Então nessa época, Miami estava extremamente violenta, e foi um período que ficou conhecido como a Guerra dos Cowboys da Cocaína. Então essa guerra se tratava de uma longa série de tiroteios públicos e outros atos graves de violência que aconteciam por toda a Flórida. Ela mantinha a ordem dos seus negócios com uma submetralhadora banhada a ouro e cravejada de esmeraldas. E segundo o ex-detetive de
homicídios de Miami, as pessoas tinham tanto medo dela, que a sua reputação a precedia onde quer que ela fosse. Ela era pior do que qualquer um dos homens que também estavam envolvidos no tráfico na época. Ele conta que ela não tinha escrúpulos e que se você estivesse devendo pra ela e não quisesse pagar, ela ia te matar. E se você não tivesse como pagar, ela também ia te matar. Ela sempre saía ganhando e as pessoas sempre saíam perdendo. Em 1978, ela se casa pela terceira vez com Dario Sepulveda e com ele ela teve seu quarto filho, Michael Corleone Blanco, nascido em 5 de agosto. O nome do filho foi dado em homenagem ao chefe do crime Al Pacino no filme Poderoso Chefão. Como ela gostava muito de violência, ela também foi pioneira em um dos métodos de assassinato que antes dela ele não era utilizado. Segundo a Griselda, foi ela quem inventou esse método. Seus atiradores dirigiam motos e cometiam os assassinatos enquanto estavam em cima do veículo. Muitos desses assassinatos aconteciam em plena luz do dia, como um tiroteio em um shopping local em 1979, ficou conhecido como Massacre de Dadeland. Então, como consequência de toda a violência aplicada em sua operação, e também pelo fato de ela ser uma mulher muito astuta, a Griselda se tornou uma das traficantes mais prósperas do mundo. De acordo com alguns relatórios, ela teria contrabandeado mais de 3 toneladas de cocaína por ano para os Estados Unidos. Ela arrecadava mais de 80 milhões de dólares por mês. E ela também sabia usufruir dessa vida, então ela vivia em mansões de luxo e dava festas onde o prazer era o foco. Ela supostamente teria organizado orgias em sua mansão em Miami, mantendo pessoas sob a mira de uma arma e as forçando a ter relações. Ela teria ainda ordenado a morte de 8 strippers por seu suposto envolvimento com seu marido. Além de ser uma fornecedora de drogas, ela também as consumia. E como ela tinha essa obsessão pelos filmes, do Poderoso Chefão, ela também supostamente teria comprado diamantes da argentina Eva Perón. Segundo a BBC, a operação dela foi tão bem sucedida que ofereceram para ela o valor de 15 milhões de dólares no início da década de 80 para que ela cedesse o seu território, mas ela recusou. No início dos anos 80, sua família estava escondida em Morgan Hill, na Califórnia. Na época, os 3 filhos mais velhos da Griselda administravam o negócio da família em Miami, São Francisco e Beverly Hills. Já o filho mais novo com ela, que foi o último que ela teve do terceiro casamento, conta que ele lembra dessa época e que a mãe dele era uma entidade tão grande, mais que o próprio cartel de Medellín. Ele conta que ela era a rainha, que ela nunca teve que ouvir o Pablo ou se curvar a nenhum dos outros traficantes homens, porque ela abriu todos os caminhos para eles. Já os investigadores do DEA continuavam procurando por ela, mas já fazia muito tempo que eles não tinham nenhuma notícia ou dos últimos paradeiros dela, então eles não faziam ideia de onde ela estava. Em 1982, a Griselda teria ordenado o assassinato de outro traficante chamado Jesus Castro, supostamente por delito contra um dos seus filhos. Então, quando os assassinos chegaram na casa dele, ele não estava lá, mas o filho dele de 2 anos, chamado John, estava, e a criança morreu no tiroteio. No ano seguinte, ela teria ordenado o assassinato de Alfred e Grisel Lorenzo, que eram um casal que também traficavam drogas em Miami. O casal foi assassinado dentro de casa enquanto os filhos assistiam TV no cômodo ao lado. O Jorge Ayala era um dos assassinos da Griselda e ele se recusou a assassinar as crianças. Em 1983, o seu terceiro casamento chega ao fim. O Dario fugiu para a Colômbia e levou o seu filho, que era o filho mais novo da Griselda. O fato dele ter levado o Michael, o filho, junto com ele, fez com que ele se tornasse um alvo para Griselda, então ele foi morto na frente do filho. Então, além de todos os apelidos que ela tinha relacionados ao tráfico de drogas, ela também tinha outros apelidos por conta dessas histórias com os maridos, então chamavam ela de Viúva Negra, porque ela supostamente teria assassinado os 3 maridos. Em 1983, tanto o DEA, que já estava procurando por ela, quanto os seus inimigos estavam se aproximando mais dela. Nessa época, a Griselda já não estava sendo mais tão cautelosa como ela era antigamente. E nisso, o escritório da agência acabou recebendo uma ligação de uma mãe que estava muito preocupada com a sua filha. Então ela contou que a sua filha era muito jovem, ela era branca, muito bonita e que ela estava namorando um jovem hispânico que parecia ter uma fonte inacabável de dinheiro. E esse jovem, no caso, era um dos filhos da Griselda, era o Uber. Pro DEA, essa foi a primeira informação em anos que eles tinham da família e o primeiro indício de que os filhos da Griselda estavam envolvidos no tráfico também. 6 meses depois, a polícia prendeu o colombiano Geraldo Gomes. Ele estava determinado a permanecer nos Estados Unidos porque o seu filho tinha nascido no país. Diante da possibilidade de enfrentar 10 anos de prisão e uma deportação, ele falou com os agentes tudo o que ele sabia sobre a madrinha da cocaína. Ele conhecia a Griselda e era amigo da família desde que ele trabalhava como mecânico na Colômbia. Ele fazia a manutenção dos veículos da família e turbinava as motos de Osvaldo Blanco. Geraldo também sabia que a sua prima estava namorando Osvaldo, que estava em São Francisco.
Além dele, outros informantes que estiveram em contato com Griselda no tráfico apareceriam e falariam sobre ela. No ano seguinte, em 84, ela se muda para a Califórnia porque estava temendo pela própria vida após ter virado alvo de alguns criminosos rivais. Ela foi para Irvine, no condado de Orange. Em 17 de fevereiro de 1985, a Griselda acabou sendo presa e levada para Nova York para responder pelos crimes de drogas dos quais ela havia sido acusada em 1975. Quando o agente da DEA, Robert Palombo, chegou em sua casa para prendê-la, ela disse que não era Griselda e que seu nome era Beth. Tinha um passaporte em sua mesa de cabeceira, um lenço e do lado tinha um revólver calibre 38. No passaporte dizia que seu nome era Lucrécia Adarmez, mas o seu pseudônimo favorito era Arichel Vince Lopes, mas ela tinha e usava vários outros. Em 17 de fevereiro de 1985, ela acabou sendo presa e levada para Los Angeles para responder pelos crimes de drogas aos quais ela estava sendo acusada desde 1975. Durante a viagem até Los Angeles, a Griselda permaneceu muito quieta, muito reservada, sem demonstrar qualquer emoção, mas quando eles chegaram no tribunal, ela estava visivelmente abalada. Ela agarrou no braço do agente e ele podia sentir que ela estava tremendo, ela acabou até vomitando um pouco no ombro dele. O caso contra ela foi inteiramente baseado em conversas gravadas que ela teve com os seus 3 filhos e com o informante Geraldo Gomes. Eles ainda não haviam descoberto 1 grama de cocaína ou 1 centavo da receita que ela tinha gerado. Então, assim, ela tinha todo esse império, mas eles não tinham provas além dessas conversas, então eles precisaram ler essas conversas no tribunal para o júri. Estavam presentes também especialistas em linguagem das drogas para traduzir alguns termos em espanhol e alguns eufemismos usados por eles. Então, nesse primeiro julgamento da Griselda, que aconteceu entre junho e julho de 1985, nem o seu passado e nem o seu envolvimento em diversos assassinatos foi colocado nesse caso. Na manhã do terceiro dia, o advogado de defesa da Griselda disse que eles iriam pleitear a acusação e o caso passou para a fase da sentença. Depois da sua prisão e do julgamento, ela foi considerada culpada e recebeu a pena máxima para o crime, que era de 15 anos, além de uma multa de $25 mil. Ela foi condenada por conspiração para fabricar, importar para os Estados Unidos e distribuir cocaína no país. Durante seu tempo na prisão, ela teria supostamente planejado que seus funcionários sequestrassem o John F. Kennedy Jr. como moeda de troca por sua liberdade, mas isso nunca aconteceu. Em 1993, o DEA havia publicado uma revista interna chamada Drug Enforcement para marcar o 20º aniversário da criação da agência. Tinha um capítulo intitulado Hogs e eles listam os 5 maiores criminosos dos primeiros 20 anos da agência. Griselda é considerada até maior do que Carlos Leder, o criador do cartel de Medellín. Sua prisão foi considerada uma captura de alto escalão. Sua captura foi tão reverenciada porque, segundo a própria DEA, ela era uma mulher que adorava assassinatos. E mesmo com a Griselda presa, ela continuou a comandar o seu império de tráfico. Ela já estava cumprindo pena e a polícia queria prestar queixas adicionais a ela por estar envolvida em 250 assassinatos. Em 1994, o Jorge Ayala, que era um dos assassinos da Griselda que eu já citei aqui no vídeo, concordou em testemunhar contra ela. Ela foi acusada de 3 assassinatos, incluindo a morte de Johnny, que era o filho de Jesus Castro, que tinha apenas 2 anos. Os promotores queriam buscar a pena de morte para Griselda. Só que a credibilidade da principal testemunha contra ela que eles tinham, que era o Jorge, foi prejudicada quando descobriram que ele estava fazendo sexo por telefone com secretárias que trabalhavam no gabinete do promotor. Uma das secretárias teria alegado que ela estava agindo sob ordens do promotor, que negou tais acusações. E a Griselda era suspeita de pelo menos 40 assassinatos na Flórida, então ela foi transportada até Miami para enfrentar essas acusações. Em 1998, ela se declarou culpada de 3 acusações de assassinato em 2º grau e ela foi condenada pelas 3. O seu acordo judicial a levou a cumprir 3 sentenças simultaneamente de 20 anos de cadeia. O advogado dela conseguiu esse acordo judicial sem o conhecimento do promotor federal. A Griselda cumpriu, na verdade, 1/3 das sentenças e aí 6 anos depois, em junho de 2004, ela foi liberada e deportada para a Colômbia, diretamente para Medellín, onde ela passou a viver dos aluguéis que ela tinha de imóveis. Depois que ela foi deportada, ela teria se aposentado, dessa carreira de tráfico de drogas, mas ela ainda era lembrada por isso. Por conta da sua história, ela inspirou muitos livros, séries, filmes e documentários. Ela foi, inclusive, destaque no documentário Cocaine Cowboys, de 2006, assim como a continuação desse documentário que leva o mesmo nome, de 2008. Em 3 de setembro de 2012, a Griselda tinha 69 anos e ela estava saindo de um açougue. Ela tinha acabado de comprar $150 em carnes. Quando apareceu um homem em uma moto, ele parou, desceu da moto, atirou na cabeça dela 2 vezes, subiu na moto e desapareceu.
Enquanto ela estava deitada no chão, a sua nora, que estava grávida, chamada Marie Ramírez, ela estava dentro do carro esperando a Griselda. Então ela sai do carro e coloca uma bíblia no peito dela. Muito se questiona sobre a demora da morte da Griselda, né? Tinham muitas pessoas que queriam a morte dela, ela tinha muitos inimigos, então tem muitas teorias sobre isso, mas a maior delas é que, basicamente, os inimigos não conseguiam rastreá-la. Ao todo, ela tinha 4 filhos e 3 deles também foram presos naquele período que ela estava presa e foram mortos logo depois de sair da prisão. Então, quando eles saíram, eles também tinham sido deportados para a Colômbia, logo que voltaram foram mortos e quando isso aconteceu, ela ainda estava presa. E o Robert Palombo, que é um dos agentes da DEA, ele fica muito intrigado com isso, do porquê terem demorado tanto para matar ela, já que os filhos mal saíram da cadeia e foram deportados e já foram mortos. E, inclusive, eles foram deportados para Medellín, a mesma cidade da Griselda, e onde ela viveu seus últimos anos e onde morreu também. Inclusive, lá, a Griselda viveu uma vida pública, ela não se escondia, ela morava num bairro chique e as pessoas tinham muito respeito a ela. Em 2017, foi feito um filme inspirado na sua história chamado The Cocaine Godmother e ela foi interpretada pela Catherine Zeta-Jones. E mais recentemente saiu uma produção da Netflix inspirada em sua história, onde ela foi interpretada pela Sofia Vergara. Quando a Griselda foi morta, seu filho mais novo, o Michael, ele estava em prisão domiciliar desde o dia 12 de maio de 2011, por 2 acusações criminais de tráfico de cocaína e conspiração para tráfico. Desde a morte da mãe, ele revelou em entrevista que deixou os negócios da família. O Michael está processando a Netflix e a Sofia Vergara. Ele alega que a Netflix não consultou suas entrevistas anteriores à mídia enquanto produzia a série e acusou os escritores de confiarem em anedotas ao invés de fatos para elaborarem a história. Ele contou que inicialmente a Netflix e a atriz tinham procurado ele, mas já tinham decidido criar a série sem a sua ajuda. Quando sentaram a conversar, eles basicamente comunicaram ao Michael que não havia espaço no projeto para ele, e segundo sua versão, detalhes importantes sobre a família não foram colocados na série. Ele recentemente teria escrito um livro sobre a história da mãe chamado My Mother, The Godmother, dizendo que alguém da família precisava contar a história corretamente e que a história da sua família deveria ser humanizada e não vilanizada. O Michael se frustra porque as pessoas sempre baseiam a ideia da aparência de sua mãe em fotos que foram tiradas depois que ela passou anos e anos na prisão e que não representavam quem ela realmente era. Em seu livro, ele relata que a mãe era chamada de boneca de porcelana quando jovem e que eles não gostam que a chamem de feia. Um fato interessante é que a Griselda foi enterrada no cemitério Jardines Monte Sacro, que é o mesmo local onde o Pablo Escobar foi sepultado. Com o lançamento dessa série na Netflix, voltou muito à tona esse caso e eu trago muitos casos para vocês de assassinos homens e não tanto de assassinas mulheres, e elas assassinou muita gente, né? Então eu decidi trazer esse caso pra vocês, quero muito saber o que vocês acharam, se vocês já assistiram alguma das produções inspiradas nessa história, conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Playlist completa do Quinta na descrição pra vocês, com todos os casos que eu já contei, vão lá maratonar. Também não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.